E aí, eu sou o J. Abreu, esse aí que tá no volante. E essa aqui é a parte 2 da Carona do Abreu com o Paulo Mendes, ex-prefeito de Sorocaba. Eu imagino que você já viu a parte 1, mas se não viu, sugiro que vá lá e assista e depois volte a esse vídeo. Mas se você não quiser assistir também, eu te conto que lá o Paulo e eu estamos dando uma volta por Sorocaba. E ele conta sobre a sua eleição para prefeito em 92 e algumas coisas sobre esse governo dele. Até que a gente para na Catedral de Sorocaba para contar uma história curiosa. O Paulo Mendes, quando criança, inspirou o pintor da catedral e se tornou o anjo que está no altar da igreja até hoje. Então agora sim, começa esse vídeo para contar essa história. Eu tinha 9 anos, foi em 57, o pintor Bruno de Giusti. A minha avó morava aqui na rua Padre Luiz, a mãe da minha mãe. E eu estava sempre na casa da minha avó. E ele, o Bruno de Giusti, o pintor italiano, falava italiano bem assim, carregado. E ele dizia, Paulinho, vem cá, não sei o quê. Serelepe, vem aqui. Eu preciso de você um tempo que eu vou transformar você num anjo, não sei o quê. E eu, 9 anos, brincando, jogando bola, jogando bolinha. Vem aqui que eu preciso pintar um anjo em cima de São Mateus. Ele primeiro passou numa cartolina, os traços, eu sentado numa cadeira na sacristia, depois ele subiu, fiquei lá em cima, umas 2, 3 horas lá, e ele lá. E eu tava com medo, porque começou a chover, uma chuva forte e aqueles vitrais em cima. E eu dizia, seu Bruno, eu quero ir embora, eu quero descer, não sei o quê. Só espera um minutinho, já vai dar. Ficou mais 15, 20 minutos ali, aí nós descemos. E eu me lembro e tive a oportunidade de dizer isso para ele pessoalmente há uns 10 anos atrás. Ele faleceu com 92 anos, morava aqui na rua Sarutaiá. Eu falei, seu Bruno, eu lembro do que o senhor falou para mim naquela ocasião, porque eu tinha medo, aquela chuva. Era 4, 5 horas da tarde, e trovão em cima daquelas vitrais, aquele barulho, e eu fiquei com medo, queria descer. E o senhor disse, espere. Bom, terminou o trabalho, descemos, ele falou, olha, foi muito bom você atender meu pedido, ter paciência, porque quando você for vovô, daqui muitos anos, você vem aqui na igreja, de bengalinha, e vai falar para os seus netinhos, aquele anjo lá é o vovô, você vai fazer isso aí. Caramba! Olha, seu Bruno, e aconteceu, o senhor profetizou, porque 2 netos meus vieram aqui, só que eu não tava de bengalinha, Mas vieram ver. E minha filha fez questão de trazer, e eles ficaram extasiados e coisa e tal. Tem fotos Vamos lá ver então, vamos lá ver o anjo. E foi uma coisa que marcou a minha... Menino, eu tinha 9 anos e ele fez. Paulo, então, vamos ver se a câmera. Aqui já corrigiu. Vou virar aqui para as pessoas verem lá. Aí agora a gente mostra lá o anjo, que é o Paulo Mendes. Nem todo mundo sabia disso, eu acho, Paulo. Olha, alguns mais antigos. Mais antigos, sim. Lembram, comentam, mas essa era de internet aqui, acho que o povo não sabe. Não sabe, o povo não sabe. Foi em 57, eu tinha 9 anos, eu sou de 48. Mas foi uma coisa assim. Você veja, Lucas tinha o símbolo, o leão, né? O símbolo dos 4 evangelistas. Lucas, aqui é um boi. Aqui São João é águia. Isso. Né? Então... Marcos, né? E ele precisa... Marcos é o boi. E João é a águia. E aqui é uma águia. E ali era um anjo que fica assistindo Mateus escrever o evangelho. E ele usou a minha imagem para fazer o anjo. E a outra, o Sorocabano, o senhor estava explicando aqui nas pinturas todas, né? Oi. Tá com saudade do anjo? Pois é. Eu tinha 9 anos de idade, calcule você, né? Sabe quem tem agora também já é casado,
Mas o Paulo, você conhece a Luzia, que era da FEBAR? Sei, O sei. filho dela também, eu vejo aqui, eu falo, nossa, cara, é Paulinho também, Paulinho o nome dele. Parecido. Seu Paulo estava contando da... Aqui, por exemplo, todas as raças, né? A Regina Mundi, rainha do mundo. Ali tem um negro, tem um índio, tá vendo? Tem um da raça amarela. E aqui, esse de terno marrom, esse é a raça branca, que foi o professor Rui Nunes, que ele, na época... Rui Nunes era professor. Ele colocou a imagem do Rui Nunes. E aqui o Roque, aqui embaixo. Vamos ver, o senhor estava contando do Rock, ou quem que é o Rock mesmo? Ele carregava cestas de alimentos do mercado até a casa dos clientes. As bancas do mercado que vendia verdura, fruta, a pessoa ia fazer compra de manhã e tinha alguns até difícil, a cesta de alimento, levar, né? Uns vinham de automóvel, mas muito raro. E ele ficava ali, ele era carregador. E ele levava... Ganhava umas gorjetas para levar a cesta de alimento até a casa. Aí ele aqui. Ele virou o escravo aqui. O escravo que desatou a corrente quando uma história... fazendo oração para Santa, para Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. E o algoz, olha lá, com chicote, com tudo. Então, é muito sugestivo, né? O Monsenhor Múrciolo, que foi bispo de Barretos, arcebispo de Botucatu, Antônio Múrciolo, que fundou a Rede Vida, tudo. Mas em 72 ele era o vigário da Catedral, da Matriz. Então ele fez o meu casamento em 72 aqui, ele casou, ele batizou os meus 3 filhos, nas minhas bodas de prata em 97, 25 anos de casado, eu tenho fotos, tenho filme, ele veio aqui de Botucatu, ele veio fazer a celebração e depois ele disse assim, vocês, os convidados, os amigos, estavam todos aqui, né? A família toda, ele falou, vocês repararam uma coisa? Nós estamos no meio da missa, era uma missa, e desde que começou a missa, eles estão aqui de mãos dadas. Desde o começo eu reparei isso. Isso se chama sintonia plena, amizade, amor. Foi um negócio muito bacana. Eu me lembro disso aqui. A minha esposa, quando eu fui exercer nos 2 mandatos, né? Tanto o primeiro em 88 como na eleição, ela abraçou a causa dos idosos. Ela chegou a tratar de 87 idosos com núcleos de terceira idade, chamava Projeto Reflorescer. E não suporta a política, ela convive comigo todo esse tempo, nunca criou nenhum tipo de embaraço, mas ela fala para mim, eu não vejo a hora do dia que você se desvincula disso. Eu falei, só lá na Hermelino Matarazzo, só lá no cemitério da saudade, porque desde 25, 26 anos que a gente está nessa maratona. Foi quando eu fui chefe de gabinete do Teodoro, fui coordenador da campanha dele em 76 para prefeito. Então, é uma coisa O Teodoro era primo quem do tem senhor. Lucas primo, pai dele, olá, tudo bem? O pai dele era irmão do meu pai. Desde aquela ocasião, a gente... eu já se envolveram na política. Eu me lembro que eu tinha Toma aí, então, Paulo. 16, 17 anos. Eu fui no comitê, eu não me lembro se foi do Carvalho Pinto ou do Jânio Quadros. Eu fiquei 30 dias, pintava muro, participava da campanha, gostava do movimento político. E depois foi indo com o Teodoro que a gente iniciou a carreira pública. Depois eu fui, agora de 2001 para cá, fui 12 anos, 3 mandatos na vereança. Como vai? Presidente da Câmara. Fui presidente da Câmara 2 vezes, em 87 e em 2007. Agora, assim, alguma coisa que eu ia perguntar para o senhor, especialmente de um dos cargos que o senhor exerceu, que é o de secretário de governo, chefe de gabinete, uma das principais atribuições dessa função é fazer a articulação política. Isso, junto com a Câmara Municipal, os vereadores e o atendimento de um enorme varejo, entende? Porque todo mundo
procurava o prefeito para resolver todo tipo de problema. Então, eu tinha que fazer essa triagem e encaminhar inicialmente os assuntos para poupar o prefeito. Eu fui secretário de governo de 3 prefeitos. Isso. Né? Do E o Flávio Lippe, Chaves Flávio Chaves, depois do Teodoro. e do Vitor Lippe. E do Vitor Lippe, 2 anos também, em 2010 e 2011. É extenuante, é um trabalho que precisa ter muita vocação e muita paciência. Né? Mas o que eu ia falar sobre isso, aí é voltando naquilo que a gente estava falando lá. O senhor é um especialista desse negócio da política bem feita, de conciliação Sim. entre os diferentes. Hoje, esse dia que nós estamos gravando aqui, eu vou colocar esse vídeo bem depois na internet, mas hoje a gente está na véspera, antevéspera de uma das eleições mais absurdamente acirradas e rivalizadas da história do Brasil. Segundo turno para a presidência da República. Sim. Lula e Bolsonaro, a gente vai saber quem vai vencer. Domingo à noite. Não dá para ter ideia de quem vai ganhar, né, hoje. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: o senhor, como um grande conciliador de política de diferentes, como é que vai ser esse como é que vai ser esse Brasil depois dessa eleição aqui? Independente de quem ganhar, a gente vai ter uma metade do Brasil praticamente, ou talvez 2 terços. Essa divisão é problemática pelo seguinte, porque na minha avaliação, a eleição, como você falou muito bem, vença A ou B, a eleição vai deixar sequelas por um bom tempo. Entendeu? Por quê? Vou pedir para o senhor colocar o cinto. A esquerda, a programática, ideológica, e também a esquerda, às vezes, ou mais moderada, ou até a mais radical, ela sempre competiu numa faixa assim de 25% a 30% do eleitorado, centro-esquerda, esquerda. Agora, a direita, ou seja, os conservadores, era um grupo imenso que compunha a maioria silenciosa, não assumia posturas ideológicas, nada. É os chamados centristas, né? Agora, radicalizou a tal ponto que a direita conservadora, os de centro, os da direita extrema, criaram eu não diria uma estrutura, mas criaram uma força. Uma força, esse perfil... Um legado, senhor. Esse perfil todo de radicalização aflorou agora. Porque a direita sempre foi um partido assim, eram grupos, uma corrente ideológica que tinha, vamos dizer, aquela admiração pelos governos autoritários, militares, de combate ao socialismo, ao comunismo, mas era um grupo muito reduzido. O restante queria que o país fosse democrático, sempre, nunca, a maioria nunca ficou defendendo, a maioria da população brasileira nunca ficou, que eu me lembro, defendendo ardorosamente um governo todo. Não, e agora a coisa radicalizou. Nesse cenário ainda, pensando política nacional, eu queria saber a avaliação do senhor sobre essa aproximação que aconteceu, e aí lembrando aquela coisa que a gente falou de Sorocaba, PSDB e PT, essa aproximação que teve de figuras históricas do PSDB, o Alckmin, que deixou o partido para ser vice do Lula. A estratégia do Lula foi trazer o centro, aqueles que não são nem direita moderados, nem esquerda, os moderados, com a figura do Alckmin. Uma viatura da polícia. E eu até achava que o Alckmin não ia, né, aceitar essa missão, essa parceria com o Lula. Eu achava que eles eram tão antagônicos, né? Mas no fim houve
como diz o espanhol, la concertação, né? Houve um grande entendimento. E também agora, A assim, Simone Tebet também foi com o Fernando Lula. Henrique, né, também declarou, declarou. em vídeo, vote Lula, vote 13, o Zé Serra, eu me lembro, o Aloysio Nunes, o José Aníbal, quer dizer, figuras históricas exato, do PSDB. eu me lembro quando o Fernando Henrique era presidente da República, isso lá em 95, 97, 90, o PT a nível nacional e com o Lula à frente, nos grandes movimentos, eles faziam aquele apelo: fora FHC, fora neoliberal, fora FHC, e oposição muito contundente. E hoje você vê, houve uma convergência justamente porque o grupo de conservadores também radicalizou. Então gerou esse desconforto. Mas eu acho que nem Alckmin, nem Serra, nem Fernando Henrique estão confortavelmente ao lado do Lula. Não estão. Que talvez as circunstâncias é que seja tão desconfortável de que aí foi preciso se agrupar aqui desse lado. Porque houve uma radicalização muito forte na postura do presidente, né, do Bolsonaro. Ele bateu os 3 anos dele a todo esses grupos políticos que hoje estão juntos. Ele viu que não tinha condição nenhuma de atrair esse pessoal, então aí ficaram radicalizou cada vez mais. E ficaram adversários políticos, assim, ao ponto de Ferreiro. E os moderados do PSDB também, até os moderados e os não moderados, foram nessa circunstância apoiar o Lula. Não sabemos, olha, eu acho que essa eleição, ou pro lado do Lula ou pro lado do Bolsonaro, vai ser tipo assim, 1 milhão de votos, 800 mil votos, 2%. Eu tava chutando 1,5 milhão, hein? Por aí, viu? Vai ser por aí. Vamos ver, quem tá assistindo já sabe se a gente acertou ou errou, hein, seu Paulo? O senhor conviveu com o Fernando Henrique, Sim, com o Serra, com o Alckmin? O Fernando Henrique, nossa. O senhor se surpreendeu com isso? Com a postura deles aderirem ao Lula? Olha, ficou surpreso? Eu não me surpreendi depois que o Alckmin anunciou que seria o vice do Lula. Eu falei, o Alckmin é um mineiro, ele ao tomar essa atitude de ser parceiro do Lula nessa parada, ele não fez só na cabeça dela. Eu conheço o Geraldo Alckmin. Ele tem um grupo. Nossa, ele consultou o PSDB inteiro. Certo? Teve a briga com o João Dória, né? Que o João Dória, nem vou comentar, porque o João Dória pode ser excelente empresário. Mas ele acabou com o partido. Ele derreteu o PSDB, essa é a verdade. Então, o Geraldo, magoado com o Dória também, que o Dória tentou dar uma rasteira nele, o Geraldo saiu do partido, foi pro PSB, com França. E o que fez? Ele consultou durante muito tempo, viu? Todas as lideranças e convenceu o seguinte: eu sozinho, quer dizer, houve uma troca de ideias. 2 meses, 3 depois, essas grandes lideranças foram. Então a presença do Geraldo como vice do Lula fez com que muitos PSDBistas históricos, né? Também falaram, ó, o Geraldo tá lá, não é isso? Ele é uma pessoa assim, conheço bem o Geraldo é um cara assim, muito homem de princípios, éticos, ele é um cara muito equilibrado, muito ponderado. Eu me surpreendi quando ele anunciou que ia ser vice do Lula. Nossa, mas é tão diferente um do outro. E o Lula investiu muito nessa parceria, porque o Geraldo traria, vamos dizer, uma viabilidade, vamos dizer, 4 ou 5% dos conservadores acompanhariam. E é o que está acontecendo, ao menos a gente percebe isso. Pode ser que seja de grande diferença. A presença do Geraldo não é determinante no sentido de viabilizar o Lula, não vejo isso. Mas a turma não lembra muito do vice, a rejeição.
Ah, sim, diminuiu, exatamente. A presença dele a presença do Geraldo deu um tempero na chapa do PT. Isso porque dizem que ele é o chuchu, hein? É um tempero de chuchu. Sem pimenta nem sal. Mas agora é um período, olha, 42 anos que eu estou na vida pública, nunca assisti, participei por tantas eleições, participei, tinha radicalização, mas como agora é um negócio inédito, olha, por isso que eu acho que vai ter sequela. Por um bom tempo, ganhei A ou ganhei B, né? Mas eu me lembrei da eleição minha com a Hamilton, só para concluir aqui, né? Eu tive, na ocasião, 97 mil, no segundo turno, 97.400 votos. O Hamilton teve 88 mil. 8.600 foi a diferença, com 200 mil eleitores que tinha, 205 mil eleitores da época, ou seja, 4%. Mas foi ali, eu me lembrei muito disso. Na apuração era assim. Na urna, onde o Hamilton vencia o meu número de votos, ele ganhava assim, por 8, 10, 12 votos. Quando as urnas eram favoráveis a mim, dava 26, 28. Era isso que fazia a diferença. Essa que fazia a diferença. Foi. Quando faltava mais ou menos 1h30, ainda faltavam umas 40 urnas para apurar, a assessoria do Eduardo Suplicy veio dar uma cobertura, uma assessoria para o Hamilton nos últimos dias. E eles tinham um sistema, acho que já começando com a computação, eles estavam com a apuração das informações que vinha da mesa apuradora, um pouco na frente até da Justiça Eleitoral, que tem que fazer os mapas, tinha que fazer... E ali, como eu contei para você, cada mesa apuradora, 5 fiscais do PT. E nós tínhamos 2, 3 no máximo. E os sindicatos metalúrgicos se articulou muito para poder acompanhar tudo. Aí, a esposa do Carlinhos, que era meu secretário na prefeitura na época, ela trabalhava na Caixa Econômica estadual. E ela foi escalada na apuração dos votos. Mesário, depois para apuração, porque os bancários foram sempre solicitados para facilitar. E ela viu numa salinha, saída da salinha onde o PT se reunia, estava Yara, estava o Hamilton, estava todo, esse assessor do senador do Eduardo Suplicy saiu meio cabisbaixo, chamou um colega e ela estava passando. E ela ouviu esse assessor do Suplicy falar: não adianta mais nada, mesmo que o Paulo Mendes não tenha nenhum voto nas próximas 30 urnas, e o Hamilton tenha todos, mesmo assim, com 3 mil e poucos votos, ele vai ganhar. Acabou a eleição para nós. E ela, passando por ali, ouviu. Ela correu, ainda tinha uma arquibancada lá no ginásio. Nossa, ela correu, subiu. Era no ginásio assim, esporte. Ganhamos, ele também não acabou aí. Ganhamos. Aí ela contou o lance. Aí foi telefone, naquele tempo não havia celular. Telefone, foram na cantina, foram em outro lugar, ligando pro nossos amigos: venham pra cá. Quando foi 2 horas da manhã, 2 e pouco, terminou. O escanhou ela. Eu quero proclamar o resultado oficial das eleições. Voto nulo tanto, voto branco tanto, Hamilton Pereira 88 mil e tantos votos, e o Paulo Mendes, na coligação Aliança Sorocaba, Aliança Democrática, 97.600, e eu proclamo eleito o prefeito. Nossa mãe, Jota do céu, eu não sei o que... eu fiquei no chão, porque me empurraram, me abraçavam, gritavam, choravam. Aí quando o Devar falou: levanta, levantaram e andaram assim uns 30, 40 metros dentro da coisa, me carregando, sabe? Aí viemos para Sorocaba, viemos aqui para a praça, para eu ligar para o governador, que era o Fleury, do telefone do clube, dizendo:
Ó, e tal, acabou agora. Né? E o Furvinho Bias até que atendeu o telefone, falou, governador, tá aqui acompanhando. Porra, perdemos em Rio Preto, em Ribeirão Preto, perdemos em Santos, perdemos tudo pro PT e São José dos Campos. Sorocaba foi a única. Mas foi uma coisa muito Paulo, apertada, que legal tudo, lembrar mas essa história, hein? Ô foi Paulo, legal. só deixa eu contar uma coisa pra você, que é importante só pra te agradecer. Você foi a primeira pessoa que eu entrevistei na vida. Quando eu tinha... No Diário de Sorocaba? Não, quando eu tinha 12 anos de idade. Nossa. Eu e o meu melhor amigo de escola, o Samuel Ribeiro Machado, e meu amigo até hoje, resolvemos que íamos fazer um jornalzinho da escola, ali na Vila Carvalho, senador Luiz Nogueira Martins. Sei. Vamos fazer. E aí falamos, quem nós vamos entrevistar? Entrevistar o prefeito. Era o último ano de governo do senhor. 96. 96. Lá pro agosto, eu lembro que era agosto, setembro, o senhor estava para acabar o mandato. Aí nós fomos num orelhão, não tinha nem telefone em casa, fomos num orelhão dentro do Sorocaba Shopping. Liguei na prefeitura, peguei o telefone na lista telefônica. Liguei e falei, a gente que é aluno de tal escola, queria entrevistar o prefeito. Não sei quem foi que atendeu. Acho que foi assumir. Deve ter sido assim, deve ter sido ela. E aí ela falou, não, vem um tal dia, já anotamos, pegamos um ônibus, fomos até a prefeitura, fomos recebidos pelo senhor lá no gabinete. O senhor deu entrevista para esses dois meninos de 12 anos. E no fim a gente não fez jornal coisa nenhuma, não saiu o jornalzinho e tal, mas eu fui ali, entrevistei, e aquilo me deu essa coisa de querer ser... Eu já tinha um pouco, mas aquilo foi uma realização para mim de fazer. Olha, muitos jovens, até me lembro menores, ou até um pouco mais avançado em idade, mas eles procuravam e eu às vezes marcava assim, ó, venha sábado às 9 da manhã aqui na prefeitura que eu venho para despachar, sempre cedo eu ia para... Vem aqui que eu atendia, gostava do interesse do jovem legal. Em querer, é bacana isso. Não, e o senhor mostrou todo o gabinete, o senhor levou a gente lá naquela área, aquele jardim que isso, tem ali, no jardim que a gente vê a cidade inteira. Paulo, mas obrigado pela entrevista de hoje e pela primeira entrevista que eu fiz na vida também. Puxa vida, ficou obrigado, muito bacana esses episódios, né? Você fez a primeira entrevista comigo e depois de 30 anos... Estamos aqui de novo. Obrigado, viu, Paulo? Olha, valeu, um abraço. obrigado. Eu que agradeço, tá assistindo. Estamos às ordens. Valeu. Vamos torcer para que aconteça o melhor Maravilha, pro Brasil. Obrigado, viu? Obrigado, Paulo Mendes, valeu. Tudo de bom, muito viu? Obrigado. Um abraço. E você que está assistindo a gente, curte, comenta, compartilha esse vídeo se você gostou e até o próximo Na Carona do Abreu. Valeu, Paulo. Depois eu queria ver com você. Eu te mando o link. Manda o link. Valeu, pode deixar. Obrigado, viu? No WhatsApp você aqui. Tranquilo, a gente vai se conversando lá. Um bom fim de semana. Obrigado, Paulo, pra você também, viu? Saúde, tudo de bom. Muita saúde pra você. Longa. Um abração pra dona Norma também. Obrigado, valeu, obrigado.